Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Falando sobre o Evangelho de João, e eu quero fazer com muita alegria. Mas antes eu queria falar sobre os três evangelhos. O Evangelho de Mateus. Mateus escreve para a humanidade e em especial para o judeu, apresentando Jesus como o rei, o Messias. Marcos escreve para um povo militar, ou seja, os romanos, narra a derrota de Satanás pelas obras de Cristo, a sua morte, a ressurreição e o triunfo final do Senhor Jesus Cristo. Lucas escreve aos gregos, apresentando Jesus como um homem perfeito. João, diferente dos outros evangelhos conhecidos como os sinópticos, uma visão de ângulo diferente, João se preocupa em promover a vida espiritual da igreja. Enquanto os outros estavam preocupados com uma divulgação externa, João, ele olha a necessidade espiritual do povo de Deus. Ele estava mais preocupado com a igreja, em ter uma igreja viva, eficaz, liberta das crises, dos traumas e vivendo uma experiência com o Senhor. Se não vejamos, por exemplo, o caso de Nicodemos, príncipe dos judeus, uma posição bastante privilegiada entre o povo, mas ao ouvir os discursos do Senhor Jesus Cristo, ele tem uma necessidade muito grande. Ele sente que ele precisava de alguma coisa e ele vai atrás disso e procura Jesus às escondidas, talvez esperando uma palavra que massageasse o seu ego. Mas Jesus vai direito, olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos, sem entender aquela palavra, ele diz, mas como que eu vou nascer de novo? E eu acho interessante porque Jesus, ele cita um versículo quando ele diz assim, olha, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do meu espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemo que ele precisava nascer de novo, entregar a sua vida a Deus, permitir viver uma experiência no Senhor e deixar que o Espírito Santo o guiasse. E que a partir daquele momento ele não mais vivesse segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós encontramos também aqui uma linda fala de João Batista. Olha que coisa interessante. João Batista se expressando diante de uma situação, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que coisa linda, que humildade, que reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus, a ponto de abrir mão dos seus atos, da sua vontade, do seu querer, das suas realizações, para viver a vontade de Deus. João Batista estava vivendo o ápice do seu ministério, batizando, realizando, ministrando em grandes concentrações, e de repente recebe a notícia que Jesus Cristo estava fazendo também, talvez até mais do que ele. E ele se alegrou e disse, olha, é muito importante que ele cresça, como quem diz, eu estou aqui por causa dele, eu sou alguém por causa dele, e eu estou aqui para preparar o seu caminho. É interessante também ver outra passagem do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 do livro de João, onde o Senhor Jesus Cristo multiplica os pães. Ali eu vejo uma grande lição de liderança. Após algum tempo, longe da cidade, longe do comércio, o povo com fome, Jesus Cristo chega para os seus discípulos, olha, o povo está com fome. Nós vamos conseguir pão para todo mundo. E um dizia, olha, 200 dinheiro não vai dar. Nós estamos muito longe. E todo mundo dando uma desculpa ou tentando achar uma saída. Na verdade, Jesus Cristo havia colocado
na mesa de discussão para que todos pensassem. Jesus estava formando pensadores. Jesus estava formando homens que resolvessem, que tivessem atitude, que tomassem decisão. E entre eles aparece um e diz, olha, tem aqui um menino com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. E Jesus disse, é isso que eu preciso. Aí nós vamos encontrar Jesus ensinando os seus discípulos a buscarem saída, a aproveitar a oportunidade, mas não só isso, mas também cuidar do pouco que tinha, porque a Bíblia diz que após todo mundo ceiar, sobraram pães que o Senhor Jesus Cristo mandou eles juntarem, que deu 12 cestos. Ali eles aprenderam mais uma lição. Não se deve estar jogando fora aquilo que Deus nos dá. Outro ponto importante que eu vejo aqui é a orientação do Senhor Jesus Cristo acerca do Espírito Santo em nós. No capítulo 14, ele deixa isso bem claro, que o Espírito Santo de verdade, ele vem e só terão participação ou vivência com esse Espírito Santo aquele que crê e que vive a vontade do Senhor. E o Senhor deixa bem claro que esse Espírito Santo habita em nós. Você já parou para pensar a importância de saber que o Espírito Santo de Deus está em nós? E ele diz, olha, não vou te deixar órfão, como quem diz, você tem um pai, um consolador, um que ensina, um que ajuda, um que motiva, um que na hora das tuas lutas, das tuas angústias, das tuas dores, vai estar com você para consolar, para ensinar, para ajudar, aliviar das feridas, dos traumas, das lutas. Ele diz, você não está só, porque em você está o Espírito Santo de Deus. Que coisa linda. Mas eu quero encerrar essa minha participação com a oração de Jesus pela igreja no capítulo 17. Quando o Senhor diz que rogava pelos seus, a vontade do Senhor Jesus Cristo naquele momento é que com a sua partida ele tivesse certeza que a igreja estaria protegida, guardada, e por isso ele intercede ao Senhor. Ele olhava para um Pedro, para um João, ele olhava para um Mateus, ele olhava para outro, e até mesmo aqueles que seguiam de perto, e via que ainda tinha crise, que ainda tinha dores, que ainda tinha dúvidas, que ainda tinha insegurança, e era preciso que eles vivessem uma real experiência com o Senhor. E então o Senhor intercede por eles. E é interessante perceber que quando nós vamos observar em outros capítulos, em outros livros, ele deixa bem claro que o Espírito Santo de Deus e essa intercessão de Jesus faria com que Deus Todo-Poderoso ouvisse a oração da igreja. Queridos, é muito importante você ler esse livro, o livro de João. Ele tem lições preciosas para a nossa vida. Ele tem algo que remove do nosso interior algumas arestas, algumas dores, algumas dificuldades. Que Deus te abençoe. Leia esse livro. Procure fazer pergunta ao livro. E procure, sobretudo, sentir a presença gloriosa do Deus vivo na sua vida, lendo a sua palavra, e em especial, neste mês, o livro de João. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.